1 Samuel, capítulo de número 7. E eu quero ler o verso de número 3. Vou ler do 3 ao 6. E depois eu vou ler o verso de número 12. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram ao Senhor só, ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pegamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o lugar, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diga comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Os versos que nós acabamos de ler, estamos dentro de um contexto onde Samuel, ele cita na parte B do verso 12: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas algumas coisas me chamam a atenção na vida de Samuel. A primeira dela é que Samuel, ele é fruto de oração. Ele é fruto de votos. Todos nós conhecemos muito bem a história da sua mãe, o estado em que ela viveu, e nós sabemos muito bem que Samuel, ele é fruto, como eu já disse, de oração. Ele é fruto de um sacrifício, ele é fruto de um propósito. E todos nós sabemos que nós, como seres humanos, nós costumamos dar mais valor àquilo que nos custa um preço. Aquilo que é muito fácil, geralmente nós não damos tão valor. Então Samuel, ele é fruto de oração, ele é fruto de um voto que custou a sua mãe um grande preço. A segunda coisa que me chama a atenção na vida de Samuel é que ele ouve a voz do Senhor em um momento conturbado. Israel não está em paz, há uma grande guerra, há uma grande batalha entre Israel e os filisteus. Porém, o Senhor fez Samuel ouvir a sua voz exatamente dentro desse contexto de conturbação, em um tempo de guerra. A terceira coisa que eu chamo a sua atenção é que Samuel exerceu 3 grandes ofícios. Nós encontramos isso nos seus primeiros capítulos do livro de Samuel. Ele exerce a função de profeta. O capítulo de número 3
o verso de número 11 e o verso 26 vai dizer que Israel reconheceu ou reconhecia Samuel como um profeta da nação, porque através da sua palavra, desde o norte ao sul, em todas as terras de Israel, a sua palavra era dita e a sua palavra era cumprida. Ele também exerce uma segunda função. Ele exerce a função de sacerdote. Apesar de não ser de uma linhagem sacerdotal, a Bíblia diz que ele estava no templo na cidade de Siló. Ele estava no templo junto, aleluia, ao sacerdote Eli. E quando você lê essa história, a Bíblia diz que ele se vestia com roupas sacerdotais. Então ele exercia em Siló também uma função sacerdotal. O terceiro e último ofício que ele também exerce é o ofício de juiz. A Bíblia classifica ele como o maior e melhor juiz, aonde não se vendeu, aonde não negociou, aonde julgava Israel segundo as mãos e a vontade de Deus. Então ele exerce três funções: profeta, sacerdote e juiz de Israel. E quando eu olho para essas três coisas, não preciso recapitular alguns versos anteriores aos versos que eu acabei de ler. Samuel, ainda criança, está no templo, como eu já disse para vocês, servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que naquela época as visões eram muito raras. As visões também eram muito poucas. As revelações também quase não se via. Ou seja, em outras palavras, Samuel ainda não conhecia a voz do Deus de Israel. E a Bíblia diz que um certo dia ele está na sua cama e ele ouve aquela voz chamar pelo seu nome: Samuel. Ele não reconhece, pois ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Pela segunda vez o Senhor falou e disse: Samuel. Ele também não reconhece. Pela terceira vez o Senhor falou e Eli disse assim: olha, se o Senhor falar contigo por mais uma vez, então diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Na terceira vez, quando ele ouviu a mesma voz da primeira e da segunda, por a orientação do sacerdote Eli, que já tinham a experiência de maturidade em ouvir a voz de Deus, Samuel, ele abre a sua boca e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantos estão aqui para ouvir a voz do Senhor também? Não, deixa eu ver, cadê o povo que gosta de ouvir a voz de Deus? Levante a mão e aplaude a Ele, a Jesus. Quando Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor falou com Samuel. E o Senhor disse: meu servo, irei eu fazer uma grande coisa que há de chegar aos ouvidos de Israel. E esta coisa que eu hei de fazer, todos saberão que eu sou o Senhor. Porque o pecado da casa de Eli, o pecado tem chegado até mim. Os seus filhos têm sido filhos de corrupção.
Não recebo mais as suas oferendas, não recebo mais as suas orações. Os seus filhos têm se contaminado, aleluia, têm tocado naquilo que é santo, que é oferecido a mim. Além disso, os seus filhos têm trazido para dentro do templo a imoralidade, a prostituição, a lascívia tem se alastrado no templo. Porém, aleluia, se não houver santidade, eu não habito. Se não houver santidade, não tem presença. Se não houver santidade, não tem glória. Se não houver santidade, não tem avivamento. Se não houver santidade, não tem a minha bênção. Eu não estou onde não há santidade. Eu quero santidade. Então eu irei fazer algo que irá tinir. Samuel revela isso ao sacerdote. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo que Deus faz, Ele faz sem que ninguém possa mudar os seus planos. Samuel chega para ele e diz: olha, o Senhor disse que irá fazer algo que irá tinir toda Israel, toda a terra de Israel, toda a congregação saberá. Porém, o que o Senhor há de fazer não é aprazível aos olhos do sacerdote. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o que o Senhor fez é que Ele entrega na mão dos filisteus a nação de Israel. A Bíblia diz que 4.000 soldados saíram da sua terra e se ajuntaram na cidade de Ebenezer. E ajuntando-se a esta cidade, a Bíblia diz que o inimigo filisteu estava do outro lado, na cidade também, numa outra cidade que vinha lutar contra Israel. E a Bíblia diz que eles foram à guerra. Israel foi à guerra, e a Bíblia diz que nesta batalha entre Israel e os filisteus, 4.000 soldados foram vencidos. Eles foram, mas Deus não foi com eles. Eles tinham nome, mas Deus não estava com eles. Eles tinham posição, mas Deus não ia com eles. Não basta ter nome, não basta ter posição, não basta ter ofício, não basta ter, aleluia, credencial, não basta ter status, não basta cantar bonito, pregar bonito, não basta congregar 7 dias, não basta dar glória a Deus, aleluia. É preciso que Deus esteja, é preciso que a glória, que a santidade esteja na casa. Jamais conseguimos ganhar uma batalha, jamais conseguimos ganhar uma guerra, se Deus não estiver conosco. Eles perderam a batalha, e a Bíblia diz que diante desta perca, eles foram até o templo, aonde estava o sacerdote Eli, e disseram: olha, Deus não foi conosco, agora nós precisamos tomar a arca de Deus, a arca que está no templo, que representa a glória, que representa a presença de Deus. Então nós vamos para uma outra guerra, só que agora nós iremos levar 32.000 soldados.
E agora nós não iremos sozinhos, nós iremos tomar a arca de Deus, e nós iremos levar a arca. Certamente quando essa notícia chegar à nação filisteia, todos eles vão temer, todos eles vão recuar, todos eles vão sair em retirada, porque eles sabem que é através da arca que Deus deu vitória ao seu povo, é através da arca que a presença de Deus esteve na travessia do mar, na travessia do Rio Jordão. Então eles pegaram a arca, que simboliza a glória, a presença de Deus, e levaram consigo para uma guerra na cidade de Ebenezer. E chegando nesta guerra, ou chegando nesta cidade, os inimigos filisteus perceberam que a arca estava no lugar, que a arca estava com eles. Os inimigos fizeram uma reunião, e a Bíblia diz que eles temeram, a Bíblia diz que eles conchearam em dois pensamentos. Eles disseram consigo mesmo: agora como nós iremos guerrear? Nós sabemos que através desta arca, aleluia, esse Deus, o Deus de Israel, deu vitória ao seu povo no Egito. Nós sabemos que esta arca representa a glória de Deus sobre eles. Como nós iremos guerrear? Um dos seus chefes do inimigo filisteu disseram assim: não, nós não podemos parar. Se nós pararmos, nós iremos abrir abertura ao inimigo, nos tornaremos escravo do Israel. A Bíblia diz que os inimigos foram encorajados, e eles disseram: mesmo com a arca, com eles nós iremos à guerra. E alguns que estão aqui conhecem muito bem a história. Deus não estava presente. A arca estava, mas Deus não se manifesta através da arca, porque Deus está em todos os lugares. O mais importante é Ele se manifestar. Deus está em todos os lugares. A Bíblia Sagrada diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, mas o segredo da vitória não é simplesmente a sua presença. O segredo da vitória é Ele se manifestar. Porque quando há manifestação de Deus, a cura. Quando há manifestação de Deus, os demônios vão embora. Quando há manifestação de Deus, a salvação. Quando há manifestação de Deus, a batismo com o Espírito Santo. Quando há manifestação de Deus, a glória. Quando há manifestação de Deus, a transformação. Cadê aqueles que estão na casa e já sente a manifestação de Deus? Levante a sua mão, glorifica, 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 exalte a Ele. Aleluia. Eles foram à guerra. Sabe o que aconteceu? 32.000 perderam a batalha, foram mortos. 4.000 mais 32.000 foram mortos. Deus não se manifestou. Além disso, os filisteus tomaram a arca de Deus, que havia saído do templo de Siló, e levaram para os territórios filisteus. A Bíblia diz que nesta batalha existe um homem das terras de Benjamim.
que ele percebe que 32 mil soldados é vencido, é morto. Então aquele homem vem correndo. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. A Bíblia diz que ele coloca um pano sobre a sua cabeça, como sinal de vergonha. Se existem coisas mais ridículas, pastores, se existem coisas mais, aleluia, ridícula e prejuízo na vida de alguém, é a falta da presença. Se você olhar para um ser humano, ele pode ter prata, ele pode ter ouro, ele pode ter sucesso, ele pode ter uma linda família, ele pode ter um lindo carro, um lindo apartamento, mas se você olhar para ele, se não tem a presença, não tem glória, não tem brilho, não tem, aleluia, graça. Pesados. O que nos faz bonito diante de Deus não é a nossa aparência física. Nada contra as belezas das irmãs, nada contra a beleza dos irmãos, nada contra as irmãs usarem os seus cuidados na sua beleza, claro, dentro dos padrões bíblicos, nada contra. Mas o que nos faz bonito não é a aparência humana, é a glória, é a presença, é a glória, é a presença, é a glória, é a glória, é a glória, é a presença. Aquele homem de Benjamim vem correndo, com pano na cabeça, roupa rasgada. Ele entra na cidade gritando: tomar a arca, tomar a presença de Deus. Toda a cidade de Siló começa a entrar em um grande alvoroço. Cadê a arca? Cadê a presença? Aquele homem entra no templo de Siló, e quando ele dá a notícia ao sacerdote Eli, a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que Eli fica angustiado, com 98 anos de idade, muito forte, e até mesmo com dificuldade visual. Diz a Bíblia que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, ao saber dessa notícia, a mulher de Finéias estava grávida. Ao saber da notícia que entre os 32 mil, o seu marido tinha sido morto na guerra, e o seu cunhado também, diz a Bíblia que ela começa a ter contrações violentas, e se inicia um procedimento de parto. Era dar à luz, as enfermeiras, as parteiras, chegando ali, cuidando do bebê. Disse aquela mulher, a criança nasceu, e diz a Bíblia que ela não dava conta mais. Foi colocado o nome daquela criança Icabote, que significa foi-se a glória de Deus. Israel perdeu a glória, e sem glória não tem como mais, aleluia, vencermos os inimigos, aleluia, não tem como mais vencer. Sem a glória de Deus não conseguimos santificar a nossa vida, sem a glória de Deus não conseguimos prestar um culto, sem a glória de Deus não conseguimos vencer o pecado, sem a glória de Deus não conseguimos ser a pessoa feliz. Então Icabote foi-se a glória de Deus, já não há mais presença de Deus em Israel, a glória foi-se, acabou-se a glória de Deus, e a Bíblia diz que houve choro e lamento. Israel havia perdido a glória. E quando se perde a glória, o que eles passam agora? Adorar Astarotes. Eu estou falando aqui com pessoas que tinham princípios. Eles deixaram os princípios e passaram a adorar os deuses Astarotes, Balaíns, a fazer imagem de escultura.
servir a outros deuses, se curvar diante de outros deuses. Agora eles começam a se lançar diante de outros deuses e adorarem a outros deuses. Quantos entendem a palavra? Levante a mão. Porque aonde não há a presença, é levado por qualquer vento de doutrina. Deus não estava mais na casa, porque faltava a santidade. O capítulo, eu vou resumir aqui, o capítulo 7, o versículo de número 3 que nós acabamos de ler, é neste estado, é nesse contexto que Deus levanta Samuel. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. O que é que Samuel está dizendo? Vocês têm vários deuses. Então tira, lança fora os vossos deuses, lança fora as vossas imagens, e sirvam apenas a um Deus só, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Servi ao Senhor só, e vos livrará das mãos dos filisteus. E aqui Josué coloca uma condição: para que o povo pudesse retomar as suas terras, para que o povo pudesse retomar a presença que havia ido, para que o povo tomasse a presença de volta, porque a arca fica na terra dos filisteus por 7 meses. Andou de cidade, foi até a cidade de Ecrón, foi até a cidade, aleluia, de Astarote, meus queridos e amados irmãos, andou por várias, foi até a cidade de Jete, e a Bíblia diz que por todas as cidades a arca passou, porém Deus se manifestou, mostrando ao povo filisteu que Ele é o Deus de vingança, que Ele é o Deus de justiça. Agora, para que a presença de Deus retomasse, aleluia, sobre Israel, eles precisavam santificar-se. O versículo 4: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel: já que vocês tiraram os vossos deuses, a saber, os deuses dos amorreus, o Deus dos vossos pais, o Deus dos vossos pais, então agora congreguem. Diga comigo: congreguem. Façam cultos. Digam: façam cultos. Adorem. Então Samuel convidou todo Israel na cidade de Mispa, e a Bíblia diz que ele apresentou ao Senhor o sacrifício, e diz a Bíblia que o Senhor respondeu. Diga comigo: a resposta vem da parte de Deus a partir do momento que entendemos a sua santidade. Se isso é verdade, levante a sua mão e dê glória para Ele, porque Ele merece. A Bíblia diz que eles congregaram-se. A Bíblia diz que eles trouxeram sacrifício. A Bíblia diz que eles se lançaram. A Bíblia diz que eles confessaram os seus pecados. E o verso de número, aleluia, de número, queridos irmãos, de número 6, na parte B, a Bíblia diz que Samuel, ele julga o coração de cada um. Depois desses atos de arrependimento, de congregar, de tornar ao Senhor, Samuel entende que
agora a glória de Deus será devolvida. O capítulo de número 7, o versículo 12, a Bíblia diz que, aleluia, o povo já havia vencido a batalha. Israel vai à batalha, aleluia, se dá com os inimigos filisteus. Agora eles não estão sozinhos, há uma ação de Deus na vida deles, há a presença de Deus e há uma manifestação da presença. A Bíblia diz que eles venceram, aleluia, os filisteus, aleluia, aonde eles haviam perdido antes, naquele mesmo lugar de batalha, naquela mesma arena de guerra, naquele mesmo lugar de desafio, Deus fez eles vencer. Eles venceram a batalha, e diz a Bíblia que Samuel tomou uma pedra, aleluia, e diz a Bíblia que Samuel tomou uma pedra, e diz a Bíblia que o Samuel consagrou esta pedra, e ele chamou esta pedra de Ebenezer, o mesmo nome da cidade que, aleluia, o povo havia perdido sem a presença, mas agora com a presença o povo havia ganhado. Agora o povo era um povo vitorioso. Então Josué disse assim: eu vou erguer esta pedra será o memorial, porque hoje eu estou aqui, amanhã vem os nossos filhos, amanhã virão os nossos netos, amanhã virão as nossas famílias, e quem perguntar saberá, é em Ebenezer, é neste lugar que Deus devolveu a sua presença, e Israel venceu os filisteus. Levante a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo, porque Ele merece. Olhe para cá. Diz a palavra de Deus que aquela pedra é erguida e consagrada. E ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas ele não está dizendo apenas até aqui. Não é bem assim, agora daqui por diante, não. Ele está dizendo até aqui, mas ele está crendo que o Senhor continuaria ajudando. E aqui eu finalizo com 3 pontos importantes. O que é que eu encontro aqui no verso 12, a parte B? A primeira coisa importante, ele reconhece a glória e a manifestação de Deus. Isso é muito importante, queridos. Cada livramento que recebemos, cada palavra que recebemos, cada momento difícil que vencemos, cada situação que pensávamos que não ia sair mais do fundo do poço, isso é importante reconhecer que sempre foi e sempre será a mão de Deus. Deixa eu ver, quantos estão aqui e reconhecem que sempre foi a mão de Deus na tua vida? Levante a mão. O segundo ponto é o ponto da gratidão. Ele não só reconhece, mas ele demonstra a gratidão. Ele não só reconhece, mas ele apresenta diante de Israel a gratidão. Eu costumo dizer que quando somos gratos, nós abrimos portas. A ingratidão, ela fecha portas. A gratidão, ela abre portas. Terceiro e último ponto, ele confia, porque ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor, e certamente Ele continuará nos ajudando. Então ele confia que aquilo que Ele fez, aquela vitória de Israel, não é mérito de si, mas
a potente e poderosa mão de Deus.